A paz do Senhor Jesus para todos, irmãos e irmãs do canal Taide Souza. Que Deus venha nos dar um ótimo dia na sua santa e gloriosa presença do Senhor Jesus. Amém? Deus é maravilhoso na minha e na sua vida. Abra suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo 8 ao 23. Nós temos, amados e amadas, nós temos um discursozinho que nós sempre falamos que nós confiaremos em Deus. Mas trazer isso para nossas vidas, para os nossos dias de hoje, os dias normais das nossas vidas, nem sempre é tão fácil como falamos. Aprender em confiar em Deus, nós precisamos aprender a confiar em Deus cada dia, cada hora, entregar nossas coisas na mão de Deus. Versículo 8 em diante, vamos ler junto de 2 Reis. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para lá. O rei de Israel evitou passar o lugar em que o homem de Deus tinha lhe falado, que o homem de Deus tinha lhe avisado, e assim ele se salvou. Nenhuma, nem duas e nem três vezes. Isso aconteceu. Versículo 11. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele, o seu servo, e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz-se saber ao rei de Israel as palavras que fala na câmara de dormir. Aleluias. Aleluias. Deus é maravilhoso. Aí o que é que ele faz? A Bíblia nos testifica que ele diz: ide e vede onde eles estão, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Ele enviou para lá cavalos, carros e tropas grandes. Chegaram de noite e cercaram a cidade com grandes tropas. Tendo se levantado muito cedo, o homem de Deus e saíram. Eis que tropa, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogos em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é esse o caminho, é esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei aos homens que buscai, e os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse-lhe Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhe o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel o viu, perguntou a Eliseu: ferimos-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizerem prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a este mandas pores diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhe os reis grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-se e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida em terra de Israel. Esta é a palavra de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus é maravilhoso na minha e na sua vida. As estratégias militares do rei da Síria era construída no rei de conselho. Havia conselho dos seus oficiais, um grupo que administrava e que geria as questões mais complexas do reino. E dali, segundo o versículo 8, saiu
saiu esses homens. E o versículo 8 nos conta sobre esses assuntos. Sabemos que dentro dessa estratégia militar, o segredo é fundamental. O inimigo, o adversário, não pode ter conhecimento absoluto. Ele deve ser pego de surpresa. As coisas devem ser absolutamente surpreendentes para eles. Quando nós nos lembramos, por exemplo, da Segunda Grande Guerra e lembramos da chegada dos militares, dos aliados da Normandia, aquilo que foi conhecido em 1944 como Dia D, foi uma grande surpresa, uma das grandes vitórias para os aliados contra o oficial do eixo, como exatamente a chegada em Normandia, uma chegada surpreendente. Eles foram pegos de surpresas, uma estratégia militar era conta com o fator da surpresa com alto fundamental. As surpresas, amados e amadas, elas é tão importantes que fez com que o rei compreendesse que haveria uma necessidade, tendo feito toda esta reunião para identificar as razões pelas quais a notícia vinha vazado. Aleluias. Mas eu quero te lembrar que o rei da Síria e seus oficiais, o que eles não sabiam é que Deus sabe todas as coisas, está em todos os lugares. Olhem, quando nós afirmamos biblicamente que Deus sabe todas as coisas, que Deus sabe o que nós sabemos, que Deus sabe o que nós não sabemos, Deus sabe dos nossos pensamentos, Ele conhece as nossas intenções. E ainda que nós estivéssemos longe, distante fisicamente da igreja, ele teria conhecimento que Deus não apenas sabe todas as coisas, como Ele está em todos os lugares. Então, devemos aprender a confiar em Deus. Veja o Salmo 139. Por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo 139. Aleluia. Aprenda a confiar em Deus. Abra aí, Salmo 139. Primeiros versículos. A Bíblia nos testifica a realidade, que é óbvio que o rei da Síria não tinha esse conhecimento também, Hitler. Aquele que era do eixo também não tinha esse conhecimento, mas Deus sabe todas as coisas. Eu trago isso para nossas vidas de hoje, porque nós podemos ser surpreendidos na vida com algumas situações adversas, com algumas situações que nos surpreendem, mas a Deus ninguém surpreende. E Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Leitura do Salmo 139, primeiros versículos. Vamos ler aqui. Senhor, tu me sondas e me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadria o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece tudo. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre o modo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo a céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, como é feito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Glória a Deus, aleluias. Deus é maravilhoso. Esse salmo nos traz uma perspectiva bastante importante daquilo que Deus sabe, todas as coisas da minha e da sua vida. Ainda que a palavra não apareça na minha boca, na sua boca, daquilo que nós somos surpreendidos, Deus já sabia. Deus sabe todas as coisas da minha e da sua vida. Mas a questão é que entre o conhecimento que Deus tem e o meu conhecimento e o seu conhecimento, Deus sabe de todas as coisas. E é curioso para você observar e entender que Deus revelou isso a Eliseu.
Ou seja, Eliseu não tinha por si mesmo um conhecimento extraordinário a ponto de ler e ouvir mentes, ouvir à distância, enfim, criar uma série de estratégias, ainda que fosse extraordinário ou que não fosse, ele não tinha estas condições. Deus revelou a Eliseu o que estava acontecendo. E é legal que esse texto apresenta Eliseu como homem de Deus. E eu queria te falar que o mérito que nós temos, quando a Bíblia chama Eliseu de homem de Deus, ela faz um destaque especial, ela faz uma menção especial ao nosso irmão profeta Eliseu. E Deus faz isso na Bíblia, tem na Bíblia algumas ocasiões, por exemplo, quando a Bíblia nos apresenta a figura de Davi. Qual a referência que se faz à figura de Davi? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Aleluias. A menção que a Bíblia fala sobre esse assunto pode dar uma impressão que é um mérito em Davi. Isso, quando nós analisamos a Bíblia, isso é complicado. Quando nós analisamos qualquer personagem da Bíblia, de Cristo, de qualquer forma geográfica, a tendência que nós temos é destacar. Se Davi é um homem coração segundo o coração de Deus, por que ele era? Nós começamos a ficar atento e explicar quais as razões humanas que fizeram Davi segundo o coração de Deus. É verdade que ele subiu, que ele se esforçou, que ele fez tudo o que ele pôde, ele foi disciplinado ao longo da vida, ele teve dificuldade na sua vida, ele teve quedas, mas Deus deu a ele oportunidade. Mas a grande verdade que esta palavra nos traz é que ele é chamado homem segundo o coração de Deus, que Deus revelou a ele, o Deus revelou ao coração dele a sua palavra, a sua vontade e a sua graça. O grande mérito para Davi, sendo homem segundo o coração de Deus, não é de Davi, mas é de Deus. Quer ver outra história? Abraão, a Bíblia nos testifica que Abraão foi chamado, aleluias, amigo de Deus. Amigo de Deus. Quando ele foi chamado amigo de Deus, é muito bacana que você vai observar como é que essa amizade foi construída. Até nós podemos utilizar uma perspectiva humana. Como é que a nossa amizade com alguém, a minha, a sua, é constituída, foi desenvolvida? Entenda, você tem tempo, você tem experiência, tem oportunidade, você tem uma série de episódios que aconteceram na vida de Abraão, depois Abraão. E Deus que pode, no ponto de vista humano, ter conduzido esta amizade. Mas para um Deus santo, ser amigo de um homem, por bom que ele seja, mas pecador, o mérito é de quem? O mérito é de Abraão ou é de Deus? Mais uma vez, a questão aqui para a gente entender, não há mérito em Abraão para ele ser amigo de Deus. O mérito é de Deus a permitir que Abraão chegue-se a ele. Isso não inclui de maneira nenhuma o nosso empenho, o nosso esforço, a nossa disciplina em busca de Deus. E ainda que façamos todas essas coisas e venhamos a ser destacados no ponto de vista espiritual, nada disso fará de nós uma pessoa melhor. É fruto da graça de Deus nas nossas vidas. Então nós voltamos a Eliseu. Eliseu, o homem, como o homem segundo o coração de Deus, o homem de Deus. Eliseu é um homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus é Davi. Mas vamos lembrar de volta mais forma clara. O grande mérito de toda essa história é o mérito que vem de Deus. Eu vou fazer dois destaques importantes. Primeiro, Deus revelou aqui a Eliseu. Deus disse a Eliseu, Eliseu, receba a palavra de Deus. Ele recebeu e falou com o rei. Essa foi uma das estratégias. Da mesma forma que Eliseu recebeu de Deus, Eliseu fez com que esta mensagem chegasse ao coração do rei, ao conhecimento dele. E na hora que chega ao conhecimento do rei, o rei recebe essa palavra e acredita. Recebe essa palavra e a coloca em prática. Recebe esta palavra e ordena que os seus homens, tropas, possam ir até onde estava o grupo dos sírios, prontos para dar. Estava armando uma cilada para o rei de Israel. O que temos aqui nessa passagem é que a credibilidade e a obediência, ela sempre anda junto. E é muito importante quando nós aprendemos a confiar em Deus, que nós devemos estar pronto para receber dele a palavra, e a receber dele a palavra, nós vamos colocar em prática e nós vamos confiar no Senhor.
Irmãos e irmãs, quero falar para vocês, quando está tudo bem, está tudo bem. Nós falamos que confiamos. Quando a gente tem alguma dificuldade mais devassa, mais difícil, que não há jeito, que nós precisamos confiar no Senhor, é uma experiência difícil, sofrida, mas no mesmo tempo libertadora, porque nós descobrimos que não há força em nós, não há mérito em nós, e a graça é de Deus, o poder é dele, e nós podemos confiar em Deus. É preciso aprender a confiar em Deus. No versículo 11, a Bíblia nos testifica a estratégia frustrada do rei da Síria. O que aconteceu? A estratégia dele foi frustrada, o seu coração foi turbado, ou seja, perturbado, ficou inquieto, desassossegado. Ele tinha aquela certeza, havia traidores entre ele. Irmãos e irmãs, tem uma grande lógica isso daqui. Afinal de contas, o que estava acontecendo ali? Se ele contou só na sua câmara, só para os seus oficiais, só para o seu grupo que ele estava ali, o rei de Israel manda as tropas para encontrar com as tropas deles. Ora, é lógico, diz isso, havia um traidor ali no meio deles. Aí alguém chega e diz: não há nenhum traidor entre nós. Aquele Eliseu, o homem de Deus, ele fala tudo o que acontece aqui, parece que ele escuta, e ele fala para o rei de Israel. Aí o rei da Síria teve uma grande ideia, ele mandou as pessoas irem surpreender o homem de Deus. O homem de Deus, quando o exército de Israel ia ser enfrentado, Deus falava com ele, e ele falava com o rei, e o rei mandava o exército lá. Desta vez ele vai surpreender o homem de Deus. Se ele sabia o que acontecia para evitar que acontecesse o problema com o exército do povo de Deus, ele não saberia o que acontecia com ele. Pela lógica, isso está aqui. E está claro aqui para nós. Algumas perguntas são importantes. Por que dessa vez Deus não contou ao profeta que as tropas inimigas estavam indo? Por que será? Ou será que Deus contou, mas o profeta não buscou auxílio técnico porque já sabia que iria acontecer? Eu não tenho essa resposta. Mas eu quero lembrar que neste caso, pensando na possibilidade de Deus não ter revelado a ele, eu quero lembrar que Deus não era obrigado a revelar tudo a Eliseu. Deus não é obrigado a revelar tudo nem a mim nem a você. Deus não é obrigado a nos revelar nada. Deus se revela, Deus traz para a sua revelação a nós. Quando os itens fundamentais do nosso entendimento a respeito da teologia é que você só consegue conhecer a Deus naquilo que Deus resolve se revelar a você. Se Deus não se revelar a você, nem a pessoa com o estudo mais alto, com busca mais intensa, ainda assim não haverá este conhecimento ou esta revelação para com Deus. Veja, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, diz para ele ir para uma terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou a terra. Deus não era obrigado a mostrar para ele nada. Como nós vamos observar sobre a vinda de Cristo, e as pessoas perguntaram para Cristo, enquanto ele ainda estava aqui, quando será a sua volta? A resposta dele, qual foi? Você lembra? Só o Pai sabe. Deus não é obrigado a nos revelar absolutamente nada. Deus não é obrigado a nos tirar de um instante, trazer para nós uma palavra. Deus não é obrigado, ele faz isso segundo a sua vontade e faz isso para a honra e glória do santo nome dele. Existe aqui esta necessidade de nós aprendermos a confiar em Deus. Ainda que nós não temos todo o conhecimento que vai ser realizado nas nossas vidas. Nós vamos para outra hipótese. Deus revelou a ele, e ele não chamou nenhum tipo de exército, não pediu nenhum tipo de ajuda, porque ele estava absolutamente confiando em Deus. A pergunta é: quem guarda o homem de Deus? Quem guarda um homem de Deus? Quem guarda Eliseu? Quem guarda o homem de Deus no exército de Israel, mas é o guarda de Israel. O guarda de Israel é quem guarda o homem de Deus. E aí você observa que nessa realidade que aqui está, a mão de Deus é tão maravilhosa, é tão extraordinária, que mostra que quem guarda o homem de Deus é o próprio Deus. Escuta só. Isso não impede
que o homem de Deus passe necessidade. Isso não impede que o homem de Deus passe lutas. Eliseu morreu de uma enfermidade. Ele passou pela enfermidade e veio a falecer por conta dessa enfermidade. O seu antecessor Elias não viu a morte. Isso não faz de Elias uma pessoa melhor, de Eliseu uma pessoa pior. Isso não faz de Elias uma pessoa melhor diante de Deus e Eliseu uma pessoa não. Aprenda a confiar no Senhor. Versículo 15 e 20, talvez seja a parte mais conhecida desse texto, a parte que nós mais temos ouvido a respeito. Chegamos aqui a essa parte que, para ser bem compreendidos, é preciso que vejamos essas histórias. E aqui nós vivemos o que diz o Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Aleluias. Abra sua Bíblia aí e testifica comigo. Abra sua Bíblia aí e testifica comigo. Aleluias. Acharam os Salmos? Aleluias. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha a última parte. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você consegue entender isso num ambiente de guerra contínua, como eram as guerras deles? Ou mesmo num ambiente de violência urbana, como é o ambiente que nós conhecemos muito? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aonde estava a confiança do homem em Deus? No exército de Israel ou em Deus? Estava nas tropas celestiais. Estava no exército que Deus havia preparado para estar ali ao lado deles. Aí, amados e amadas, eu lembro dessa palavra clara, que o Senhor não. Salmo 121, versículo 4, diz que é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Isaías capítulo 43, versículo 3 diz, agindo eu, quem impedirá? Que deu até uma letra, uma música. E agindo Deus, quem impedirá? Né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz que diremos, pois desta coisa, se Deus é por nós, quem será contra nós? A perspectiva do homem de Deus estava que o Senhor o guardava, ainda que ele pudesse ser cercado por um grande exército, ainda que no futuro ele pudesse ser acometido por uma enfermidade, ainda que todas essas coisas pudessem estar, não há dúvida, Deus estava ao lado dele, escutando nessa história que eu estou lendo aqui nesta parte do texto. A experiência do moço de Eliseu, que é alguém que convivia e servia ao profeta, e também das tropas do rei da Síria. A experiência não foi só, amados e amadas, desse moço, a experiência foi também da tropa. Quero te falar uma coisa, da tropa que era absolutamente sobrenatural. O versículo 15 e 16. O que o moço viu que podia ser visto por outros e dava medo. Vocês sabem? 15 e 16. O que o moço viu que poderia ser visto por outros e dava medo. Será o que é que ele viu? Será o que é que o moço viu? Aleluia. Tropas, cavalos e carros que havia cercado a cidade. Então isso aí foi o que podia ser visto, que ele viu por outros que dava medo. O versículo 17, a resposta. O que Eliseu viu que não poderia ser visto por os outros e que dava confiança. Versículo 17. O que Eliseu viu que não poderia ser visto pelos outros que dava confiança. Aleluias. O que está escrito aí no seu versículo, aí na sua Bíblia? Leia aí e medite. Você viu aí? O terceiro, o que as tropas não mais viram por um tempo e viram quando estiveram restaurado a visão. Esse é o versículo 18 a 20. O que é que eles viram? Nem o moço, nem Eliseu.
Porque as tropas não mais viram absolutamente nada após saírem. Como que eu venho trazer isso para a nossa vida, para esses dias de hoje? Aprenda a confiar em Deus. O Salmo de número 20, versículo 7, é bem apropriado para esse texto. Ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Ele é a nossa glória. A nossa glória não é a nossa estratégia, a nossa glória não é a nossa capacidade, não são as nossas habilidades. Nós não nos gloriamos nisso, nós nos gloriamos no Senhor, porque é Ele quem nos guarda, Ele quem preserva a nossa vida, a nossa saúde, Ele que nos mantém de pé, Ele quem se revela a nós, Ele que nos dá oportunidade de ser seus amigos, de ser homens de Deus e mulheres de Deus. Aleluia. Aprenda a confiar em Deus. Temos que aprender a confiar mais em Deus. Por fim, os versículos 21 a 23. Quem buscava e tacar e descobrir o profeta e prenderam, que Deus se revela. E Deus revela o seu conhecimento aos profetas. Amós, profetas menor, lá do século VIII, na época do profeta Isaías. Capítulo 3 de Amós, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Nós aprendemos a confiar em Deus na medida que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, a depositar nele a nossa confiança, a viver pela fé, a viver para a glória dele, a experimentar a nossa realidade nas nossas vidas. E a um rei da Síria, segundo o texto bíblico, foi enviado algumas mensagens. A primeira dela: a Deus em Israel. A Deus em Israel. A primeira mensagem que fizeram a opção ficar clara para o rei da Síria: há um Deus em Israel. Isso você vai lendo nos textos bíblicos do Antigo Testamento, quando havia guerra, confronto, quando isso acontecia, eles percebiam que havia Deus em Israel. Quando aqueles irmãos foram jogados nas fornalhas de fogo, aí fica claro que havia Deus em Israel. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, ficou claro que havia Deus em Israel. Quando Jericó tem suas muralhas destruídas, ficou claro que havia Deus no meio daquele povo. Ou seja, Deus está em nosso meio, há Deus em nosso meio, há Deus em Israel. Aprenda a confiar em Deus, Israel. Essa é a mensagem dessa noite, essa é a mensagem que eu estou deixando aqui nesta madrugada para você, e eu quero que você medite nessa palavra e aprenda mais a confiar em Deus. Confie mais em Deus na hora da vitória, na hora das lutas, em todas as áreas da sua vida. Aprenda a confiar em Deus, porque Deus é contigo, meu irmão. Vou fazer uma oração aqui para finalizar, para encerrar. Eu vou orar pela minha vida e pela sua vida, para que Deus nos encha do seu Espírito Santo, nos encha da sua unção. Soberano Deus, amado Pai, Deus de poder, Deus de glória, eis-me aqui, ó Pai, mais uma vez diante de Ti, Pai, para fazer o Teu querer, Pai, para fazer a Tua vontade, Pai. Que o Senhor venha, Deus querido, Pai amado, abrir a janela dos céus, Pai, derramando bênçãos, recalcadas bênçãos sem medidas, Pai. Derrama unção sobre a vida de cada um que abrir este vídeo, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso para com os Teus, Pai. Me entrego na palma das Tuas mãos, Pai. Entrego meus planos, meus projetos, minhas necessidades, entrego a minha vida, Pai. Entrego a minha saúde e a saúde de toda a minha parentela e a saúde de cada um que está aqui neste canal de bênção, qual o Senhor tem me concedido, Pai. O Senhor vem abençoar, Pai. Vem abençoar, derramando bênçãos recalcadas, bênçãos sem medidas, Pai. Abra a janela dos céus e derrama unção, Pai, sobre a vida de cada um que está ouvindo esse vídeo, Pai. Eu te peço, eu clamo a Ti em nome do Senhor Jesus, meu Deus, soberano e eterno, Pai. O Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, Pai. Te agradeço, Pai, pela minha saúde, Pai, pelo ar que eu respiro, pela minha vida, Pai. Louvo a Ti, Senhor Deus, Pai querido e amado, pela vida do apóstolo Paulo Antônio, Pai, pela vida da Bispa Jeane, pastor Naelso, pastora Lourdes, diáconos Rodrigo, diaconisa Jéssica, diaconisa Rosana, pastora Edna e todos aqui do nosso ministério, Pai. Igreja Senhor Jesus Cristo, últimos tempos. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai, hoje, amanhã e sempre, Senhor. E seja feita a sua vontade. Amém.